Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente nesta casa, pela qual nós temos um grande carinho. Cumprimentamos a todos os companheiros na figura do Nelson Vasconcelos e do Ricardo Fazanelli. Então, todos. Eu queria pedir desculpa porque eu estou passando por um resfriado muito grande, né? Às vezes, ativar tossir, fazer uso do lenço. Como o nome já hoje nas mídias sociais já põe lá o nome, digo, agora não posso nem falar que eu não vou, porque já publicou que o nosso nome, a nossa fotografia lá, e aí não. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós escolhemos, para a noite de hoje, o tema é o reino de Deus e a consciência humana. Então é sempre bom nós pensarmos a respeito desse tema. E o Nelson falava que de nós recordarmos, refletirmos acerca da doutrina do Evangelho. E o nosso tema hoje vai versar sobre o capítulo 13, versículos 44 a 53 de Mateus. E também na questão 621 do Livro dos Espíritos, terceira parte, a parte moral, capítulo 1 das leis morais. E também abordaremos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Então, nesse material, nós encontramos o assunto que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, a gente sabe, mas vamos ler como está aqui na passagem evangélica, na passagem de Mateus. Então, fala assim que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado por um homem que o escondeu e, levado por sua alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, sentados, colocaram os bons nas vasilhas, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do ciclo. Sairão os mensageiros e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, entendemos. Então acrescentou, por isso todo escriba experimentado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Tendo concluído essas parábolas, partiu dali. Então nós estamos vendo aqui, nessa passagem, que pode ser chamada as três parábolas, nós vemos que são um conjunto de três parábolas pequenas, nas quais Mateus tenta conceituar aquilo que por natureza é indefinível, que é o reino dos céus. Nós vemos no Livro dos Espíritos, a questão de 1 a 13, Kardec perguntando aos espíritos e discorrendo acerca do conceito de Deus, dos atributos e da providência divina. E lá ele fala que a compreensão de Deus para nós ainda é impossível, porque nos falta um sentido. Aquilo que nós podemos compreender é aquilo que está ali. Nós não temos essa condição. Logicamente, nós não temos condições de compreender, né, o conceito de Deus, a figura de Deus, e aqui fica, segundo os teólogos, difícil de nós, é indefinível por natureza, porque nos falta esse sentido. Mas Jesus, que sempre falava por parábolas, conta essas parábolas, esses símiles, nos assemelhando o que seria esse reino dos céus. Então nós vamos ver que esta é uma parábola, é um conjunto de parábolas expressadas por Mateus. E o Mateus, ele era judeu. E o evangelho dele, Mateus o Levi, o evangelho dele, logicamente, foi escrito, o público dele, o alvo deles, eram judeus. Por isso, ele fala reino dos céus. Porque os judeus, eles procuravam não expressar e nem escrever a palavra Deus. Então nós vamos ver esse mesmo conceito, o reino de Deus, reino dos céus, vamos ver também reino de Deus. Marcos e Lucas utilizam
reino de Deus. E em Mateus nós vemos reino dos céus, mas é a mesma coisa, né? Então, o Mateus começa nos falando dessas três parábolas pequeninas, definindo, buscando Jesus definir o que é reino dos céus. Então ele assemelha para a gente através das parábolas. E as parábolas eram um instrumento, era um meio que Jesus utilizava para levar a sua mensagem e o seu ensino àquelas pessoas que tinham capacidade de compreender. Quem tinha evolução, naturalmente conseguia tranquilamente extrair da sua fala a mensagem. Mas ela é colocada dessa forma porque aqueles que não eram dotados do ensino formal, de uma capacidade como até hoje acontece, ainda assim as pessoas em ouvindo e hoje em lendo, através da meditação, conseguimos tirar dela a informação. Então ela é ampla, né? E ela se desenvolve no correr do tempo, porque nós estamos há mais de 2000 anos do Evangelho e até hoje nós estamos procurando compreender. Até hoje para nós, ainda infelizmente é difícil. A gente lê, mas efetivamente a gente não compreende, a gente não entende, ou a gente não temos feito a aplicação daquilo que ele nos conclama. Não só Jesus nos conclama na sua palavra, mas também do que ele nos demonstra através do seu comportamento. Então ele define para nós. E em tese, para nós começarmos, nós entendemos, nós temos uma ideia, segundo os teólogos, de o reino do céu de dois modos, de duas formas. Objetivamente e subjetivamente. Objetivamente, logicamente, nós vamos falar aquilo que é palpável, que é material. Nós podemos pensar, segundo os teólogos estudiosos, no universo, né, no sistema solar, e chegando aqui no nosso planeta, no planeta Terra. Então, no nosso orbe, que atualmente está classificado entre o mundo de expiações e provas. Então, segundo temos entendido, e alguns estudiosos, e na própria doutrina se fala, os mundos felizes, o reino do céu seriam aqueles mundos a partir de regeneração, do mundo de regeneração, mundos felizes ou mundos divinos. Então, esse seria, porque seria o somatório de encarnados e desencarnados que já comungam entre si um pensamento, um sentimento e um ideal em cima do Evangelho. Então, nós temos aprendido nesse aspecto que a Terra ainda é um mundo de expiações e provas. Então, aqui ainda o mal prospera. O mal tem uma proeminência. Mas como nós vamos tratar para frente, nós estamos no mundo nós estamos aí em transição, então já isso estará passando. Mas então, ainda o mal prospera aqui com a grande ascendência. No mundo de regeneração já é o bem, né? Então seria objetivamente um local, um lugar determinado. Subjetivamente, ele seria no aspecto íntimo. Seria aqueles de nós que em função já da ética, da moral, da concepção religiosa em prática, pensaríamos, sentiríamos e vibraríamos de forma diferente. E então, segundo a doutrina espírita, nós já vivemos aqui, já podemos viver aqui no reino dos céus, né? Podemos já viver aqui mesmo, dependendo do nosso tipo de pensamento, do nosso tipo de comportamento. Então, já essa definição, então seria um estado íntimo nosso que nos colocaria nesse reino, nesse tipo de sentimento, nesse patamar. Então é aquilo que nós falamos, que embora as dificuldades, as dores e os problemas, a gente enxerga essas dificuldades, os problemas sob uma outra ótica, sob uma outra forma, e sentimos de forma diferente. Então seria nesse aspecto que nós temos estudado o reino dos céus. Pois bem, e começa no 44, o evangelista dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo, foi achado por um homem que o escondeu, e levado por sua alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. A definição que nós vamos passar, nós vamos depois ver o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o decorrer da obra, já Kardec expressando nesse sentido. E nós vamos ver em Torres Pastorino, e nós vamos ver na obra
no estudo que se chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. E essa é uma das primeiras obras, inclusive, que o Kardec, obrigado porque eu estou falando baixinho, foi a primeira participação do Haroldo Dutra Dias com a FEB, trabalhando o Evangelho. Então nós vamos ver lá a parábola da rede, dentro do EAD, e nós vamos ver essa passagem também no Torres Pastorino. Então, dizem eles, e nós temos pegado em várias obras, que esse reino que Jesus diz aqui, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro, o que oculto no campo foi achado por um homem, que o escondeu e levado por sua alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo, seria o conjunto de conhecimentos que Jesus trazia. Seria essa boa nova que ele trazia. Então é essa boa nova, esse evangelho. Então esse conjunto de conhecimento evangélico que Jesus nos trazia, nos revelava, é esse tesouro, constitui esse tesouro. E ele fala que esse tesouro, que o reino é semelhante, que o reino do céu é semelhante a esse tesouro. E ele fala que oculto no campo foi achado por um homem que o escondeu e, tomado por alegria, foi vender tudo quanto possuía para comprar esse campo. E é interessante que ele está oculto. O evangelho, o conhecimento e a doutrina, nós temos aprendido que não é de exterioridade, é interno, é oculto. A gente não é religioso, a gente não procura o bem, não procura os valores maiores, procurando demonstrar para os outros. Hoje nós temos aprendido, temos refletido que ela é íntimo, esses valores são íntimos, eles não são aparentes. E aí, naturalmente, é lógico que aqueles de nós que conseguimos implementar esses ensinos, nós começamos a aparentar de forma diferente, passamos a nos comportar de forma diferente, mas é oculto. Então, ele descobriu que maravilha. Isso é muito valoroso. Isso não tem preço. E está oculto. Ele guarda de novo, ele vai vender tudo quanto possui. E na passagem evangélica, e Jesus se utilizava dos valores, das tradições, dos valores, tudo aquilo que acontecia na época, no relevo, costume social e tal, ele se desfez de tudo, de roupas, de bens, de tudo quanto ele possuía. Ele vendeu tudo para comprar este campo. E ele comprando este campo, e esse campo nós podemos compreender e entender que é o nosso íntimo, que é o nosso sentimento, que é a nossa mentalidade, que é o nosso coração. Que no campo velho não suportaria esse conjunto de conhecimento e entendimento. Haveria necessidade de comprar esse novo campo, de adquirir um novo campo. Mas para esse novo campo haveria necessidade de desfazer de tudo aquilo quanto possuía, de bens, de valores segundo o mundo, de valores materiais. Desfazer-se desses valores para que dentro desse novo campo ele pudesse ter acesso a esse tesouro. Então, nesse aspecto, ele vai e vende tudo quanto possuía e adquire esse campo. E ele se alegra com isso. E para nós entendermos que na época de Jesus, naquela ocasião, e para nós entendermos a colocação que Jesus colocava, não existia um banco, não existia loja, não existia lugar onde pudesse guardar um tesouro. Guardar as moedas de ouro, de prata, de bronze, enfim, as joias. Então, o povo, naturalmente, guardava invólucros, caixa, saco, fosse o que fosse, eles enterravam. Eles enterravam esses tesouros no campo. E acontecia de o proprietário morrer, desencarnar, e ficava ali, guardado, perdido aquele tesouro. Até que um feliz acaso, levasse alguém a descobrir aquele tesouro. E segundo a lei israelita, tudo aquilo que estava no solo e no subsolo pertencia ao proprietário das terras. Então, logicamente, é que o cidadão, ele encontrando isso, vai comprar esse terreno, esse campo, porque aí ele teria propriedade desse tesouro. Então, é nesse aspecto. Então,
é o esforço que até hoje nós temos feito, né, da modificação do nosso campo íntimo, dos nossos sentimentos, para absorvermos esse tesouro. Na segunda passagem, na 45, eu falo que o reino dos céus também é semelhante ao negociante que buscava pérolas. E encontrando uma de grande valor, ele vai e vende tudo quanto possui para adquirir essa pérola. E nós vamos ver que é do mesmo modo, da mesma maneira. Só que nós vamos ver que um é coletivo e o outro é singular. Então ele vai, é singular. E ele vai e vende tudo quanto possuía para adquirir essa preciosidade, essa pedra preciosa. E aí, diz o evangelista que finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores a puxaram para a praia sentados, colocaram os bons nas vasilhas, mas jogaram fora os ruins. É interessante que em todos os estudos nós vamos ver que nas duas primeiras parábolas é a aquisição de tesouros, de bem. O cidadão se desfazendo de tudo quanto possui para adquirir aquilo. A rede, ela funciona aqui como um critério, como um denominador. É o raciocínio, é nós passarmos a crivo as duas primeiras. Será que realmente esses tesouros eram de importância? Será que essa pedra valia? Isso nós pegamos a grosso modo. Porque nos estudiosos eles vão falar que essa rede, a rede é interessante nós pensarmos também na rede. Que a rede, naquela ocasião, era muito usada ali no mar de Genezaré, né? E em grego essa GP, que seria a rede de arrastão. Seria aquilo que nós conhecemos hoje como rede de arrastão. Era uma rede que media entre 4 e 50 metros de comprimento, de 2 a 3 metros de largura. Ficava com bronze, com chumbo embaixo, e uma madeira, né, em cima, que segurava ela, então deixava ela estendida. O que acontecia? Montavam alguns pescadores no barco, junto com a rede, puxavam a linha, a corda, e depois iam estendendo a rede de forma que ela ficava verticalmente, né, e espichada. E aí eles faziam um semicírculo. Vinham com o barco puxando a rede de volta à praia, e logicamente que a rede ia abarcando tudo quanto encontrava naquela trajetória. Chegado à ponta, todos os pescadores juntos iam e cuidadosamente vinham puxando a rede até a praia. Então, para nós entendermos o que ele está falando, é nesse aspecto. E ali, logicamente, vinham peixes grandes, peixes bons e peixes ruins. E diz o texto que os pescadores se assentavam na praia e com um cesto ao lado iam selecionando os peixes que veio na rede. E é interessante nós pensarmos que dentro desse contexto, né, nós vamos entender que a rede, dizem o Torres Pastorino e o EAD, trabalham, o Emmanuel, em algumas passagens nesse aspecto, que a rede é o símbolo do amor divino. Nós vamos dar uma avançadinha para não nos demorarmos muito. É o símbolo do amor divino. É o conhecimento, são as leis que estão elencadas no nosso íntimo. Aliás, diga-se de passagem, como eu falei no início, no capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nas leis morais, capítulo 1 da lei divino-natural, Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus. E aí os espíritos respondem que na consciência. E é interessante que nós temos a 621A, que a gente nunca recorta, né? A gente sempre fala da 621 e nós esquecemos da 621A, porque o Kardec retorna de novo a pergunta. Mas se está escrito na consciência, por que é que precisou o homem, precisamos de reveladores? Aí Jesus fala, é porque nós a esquecemos ou a malbaratamos. Então,
É por esse sentido em que nós estamos vendo aqui Jesus, Jesus que é a segunda revelação, que pela revelação nós temos estudado, que é Moisés. Jesus é aqui a segunda. E na terceira revelação, Kardec trabalhando com os espíritos, já pergunta, e eles falam, porque nós tínhamos esquecidos o amor baratamos, que trazemos conosco. Então, essa rede, ela significa o conjunto de conhecimentos que nós possuímos, que nós já temos, em maior ou menor número. Todos nós que nos encontramos nesse orbe, somos portadores já de conhecimentos. Só de evangelho, nós temos 2.000 anos. Depois vamos para trás, aí para 4.000, nós temos aí Moisés, e antes, outros povos que já trabalhavam a ética, que já trabalhavam a moral. Então nós somos portadores desse conhecimento, dessa capacidade. Então nós temos capacidade de discernir, de fazer uso do nosso livre-arbítrio da melhor forma possível. Infelizmente, muitos de nós temos trabalhado ao largo da lei de Deus, da lei divina, ao largo do amor. Então, esse conhecimento da lei nos proporciona avaliar os nossos atos, os nossos gestos, os nossos comportamentos, as nossas opções. Quando esses pescadores estão assentados na praia e fazem a separação dos peixes, eles estão usando esse crivo, eles estão usando este conhecimento. Então, e é interessante que nós temos um cesto à nossa volta e nós nos lembramos do redil. Quantas vezes nós vamos passar, fala Jesus do bom pastor, que o bom pastor larga 99 ovelhas, vai atrás daquela uma perdida, e quando encontra, vem com grande alegria, o que atrasa o seu redil. Então nós estamos vendo aí que tem esse aspecto. Por quê? Porque os pescadores, eles separam os peixes grandes dos peixes pequenos. E aí, o raciocínio espírita em cima da parábola nos permite pensar da seguinte forma. Os peixes grandes, porque todos nós somos espíritos aí, nós encontramos aqui, em evolução. Mas temos idades diferentes. Alguns de nós somos criados há mais tempo do que outros. Alguns de nós somos mais velhos na criação, no tempo de criação, alguns mais recentes. E aproveitamos as oportunidades que nos têm concedido. Então já estamos num porte evolutivo que nos permite, dentro daquilo que nós passamos no mar da vida, porque, dando um pulinho aqui, o mar, segundo nós temos a doutrina espírita, é a vida, o barco é a nossa posição evolutiva, e os peixes são os homens. Somos os homens, de todas as raças, de todos os credos, trabalhando. Então, a rede vem e abarca todos os tipos de peixe. Então, os grandes, aqueles que vêm, são aqueles que servem, que já desenvolveram, desenvolveram evolutivamente e já fazem, moralmente, já fazem jus a estar nesse redil. Os pequenos são aqueles que ainda precisam retornar à vida, que precisam retornar ao mar para desenvolver-se, para crescerem também. Por outro aspecto, nós vemos na passagem que ele fala dos bons e dos ruins. Os bons somos aqueles que já temos ouvido os conclamos de Jesus, o governador espiritual da terra, no sentido de buscarmos o caminho que ele aponta, buscarmos a verdade e o caminho que ele nos aponta. Então esses vêm para o redil. Os maus somos aqueles que nos encontramos afastados desse caminho de Jesus, dessa verdade que ele ensina, deste caminho. Retorna também ao mar para que possa, através de experiências, nós vamos para frente de experiências, desenvolver as qualidades e vir futuramente a tornar-se bons. Porque Jesus fala que nenhuma das ovelhas, que é outro aspecto que Jesus usa também para o homem, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então é uma questão de tempo. Nós temos aprendido que Deus não castiga, Deus dá o tempo. Então nenhuma das ovelhas. Então, mais lá na frente, os peixes pequenos estarão grandes, os peixes ruins estarão na condição de bons, e assim vai. Pois bem,
Aí ele vai assim, assim será no fim do ciclo. Sairão os mensageiros e separarão os bons, os maus, do meio dos justos. Olha que interessante. Aí ele fala, assim será no fim do ciclo. O ciclo, nós podemos entender de duas formas. O primeiro ciclo é o da nossa vida, da nossa existência, da existência terrestre. Do nosso nascimento até a morte, até o desencarne. Então, dentro desse nosso ciclo, no mar da vida, o que é que a nossa rede conseguiu amealhar? Então, nós temos aprendido e nós sabemos que a nossa própria consciência durante o desencarne, né? Porque a morte é uma coisa, nós esquecemos, e tem o desencarne. Após a morte física vem o desencarne. E aí, lá no desencarne, no processo de despertamento, naturalmente, nós prestaremos conta à nossa consciência daquilo que nós fizemos. Do aproveitamento do tempo, do aproveitamento das oportunidades, do aproveitamento do conhecimento, né, de tudo aquilo que foi nos colocado às mãos. E aí ele fala, né, e assim, no fim do ciclo, sairão os mensageiros e separarão os maus dos justos. E naturalmente, normalmente, todos nós no desencarne recebemos auxílio. Segundo os Espíritos, todos nós. Mas a partir dali, nós estamos por nossa conta e nosso risco. Naturalmente, nós seguiremos caminhos diferentes. Aqui ele faz uma associação com os sextos. Com o sexto. Aquele que vai para o redil e aquele que volta para a vida, que volta de novo para o ciclo de atividades e de trabalhos. Então assim será. Então ele fala, os mensageiros separarão os maus do meio dos justos. Então aqui vai ser separado. E nós temos visto na doutrina espírita, farto material nos falando de companheiros. Nós vamos ver isso e depois nós vamos tratar, mas no céu e inferno está lá os espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes, né, nos contando da situação que se encontram como resultado do tipo de vida, do tipo de conduta e de visão que tiveram enquanto encarnados. Então aqui está de acordo. Então vão separar. Na Terra nós estamos todos juntos. Todos os peixes, os bons, os grandes, os pequenos, os maus e os ruins, todos estamos juntos. Às vezes nós estamos com companheiros, com amigos, com parentes aqui, que quando desencarnar nós não vemos nem de luneta, nós vamos enxergar. Para nós termos uma ideia disso, é só nós pensarmos, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico. Quantos de nós tivemos a oportunidade de estar junto do Chico, né, encarnados, aqui no mar da vida. Mas desencarnados, será que nós teremos oportunidade de vê-lo? Porque aí acaba havendo essa separação pelos nossos objetivos, pelos nossos interesses diferenciados. E aí diz assim, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali os mensageiros vão separar, e aí e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. E nós estamos vendo aqui que define muito claramente aqui essa passagem, né? Não é o sermão profético, né? Mas ele dá uma pincelada muito grande, né, no conhecimento das leis de Deus, na aplicação e nas consequências nossas em função disso. Então, ele fala que essa fornalha de fogo, que ele fala, que ele simboliza aqui, e o choro e o ranger de dentes, são as experiências que cada um de nós, em função das escolhas, das opções que nós fazemos, enfrentaremos. Né? Não como castigo, que Deus não castiga ninguém, mas como consequência dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Nós enfrentamos circunstâncias e situações que nos permitem acertar a nossa situação com a justiça divina, promovendo o nosso crescimento, promovendo o nosso adiantamento. E na definição de expiações de prova, nós sabemos que nem toda a dificuldade, que nem todo o problema significa expiação. Muitas vezes nós estamos aqui procurando apressar o nosso caminho, apressar o nosso ciclo evolutivo e nos propondo a dificuldades e problemas por opção. Né? E muitos de nós aí já estamos aí ciosos de alavancarmos
a nossa caminhada. Muitos amigos, muitos companheiros nossos, do nosso círculo, avançaram e nós ficamos marcando passo. Então, é uma oportunidade. Então, eu retornar para a vida, enfrentando a gama de serviço e de trabalho capaz de reformular a nossa visão de vida e o nosso sentimento. É nesse aspecto. Aí ele pergunta assim: entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: entendemos. É interessante que nós vamos ver em João e Mateus muitas passagens em que nós vemos os evangelhos falando que Jesus falava sempre para o povo em parábolas, mas para os apóstolos ele falava diretamente. E dizia mais, porque eles tinham capacidade de compreensão e de entendimento, e a multidão ainda não tinha. Então aqui, quando ele faz essa pergunta, todos os estudiosos são unânimes em dizer que ele estava falando para o povo, e ele pergunta para os apóstolos: entenderam o que eu disse? E eles falaram: entendemos. Bom, entendido pelos apóstolos também, não havendo necessidade de qualquer maior colocação, ele vai em frente. Então acrescentou, por isso todo escriba experimentado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira as coisas novas e velhas. E é interessante aqui, todo escriba experimentado. Quem eram os fariseus? Eram os doutores, os conhecedores da lei. Eram os conhecedores da Torá. Porque eles liam, eles estudavam, eles meditavam. Como o texto é para nós, a figura do escriba aqui somos nós. Nós não temos estudado o Evangelho, nós não temos estudado a doutrina, nós não estamos hoje aqui em plena quinta-feira, toda quinta-feira ouvindo sobre a doutrina, sobre o Evangelho, nós não lemos nossos livros, nós não participamos dentro da casa de estudos dos livros da codificação, participamos em menor ou maior aplicação, mas dentro da nossa possibilidade nós fizemos. Então o escriba aqui somos nós. Mas ele coloca um adjetivo. Ele fala: todo escriba experimentado. Esse experimentado é de realização, é de concretização da ideologia, do ideal, do conhecimento. Então ele fala que todo, aí eu vou colocar aqui, todo, no caso nosso, todo espírita que se esforça por colocar em prática, né, ele fala que o conhecimento do Evangelho e da doutrina, porque ele fala experimentado no reino dos céus, né, no reino dos céus, que é a lei divina. É semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Ele fala pai de família por quê? O pai de família é um sujeito, é um adulto de responsabilidade. Né? Então, é nesse aspecto. E pai, porque é senhor de atos, é senhor de responsabilidade. Ele faz uso do conhecimento que ele possui, gerando filhos, gerando frutos, gerando ações. Então ele fala aqui que é semelhante a um pai de família que do seu tesouro, quer dizer, do conhecimento lá, nós falamos lá na frente do tesouro, né? Do tesouro tira coisas novas e velhas. Por quê? Do Evangelho de Jesus nós aprendemos muitas coisas, mas nós temos algumas coisas ainda que nós nos nutrimos e nos suprimos do Velho Testamento. Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio dar cumprimento. Então, ele vai tirar dos velhos conhecimentos, daquilo que ele já tinha acumulado de conhecimento, né, de velhos conhecimentos, então ele tira coisas, frutos das coisas, de coisas novas e das coisas velhas. Então fala, e tendo Jesus concluído essas parábolas, partiu dali. E é interessante que todo o Evangelho nós vamos ver Jesus falando do reino de Deus. Se nós vamos nos recordar da Boa Nova, numa das passagens da Boa Nova, nos recordamos agora, tem uma passagem que Humberto de Campos, o irmão X, fala que o sacerdote Hanan vai até Jesus, que está sentado numa pedra à frente do templo, e pergunta, incomodado que estava com aquela presença, com a presença daquele Galileu, logicamente pela roupa, pelo corpo, o pessoal definia quem era quem. Aí ele vai e pergunta o que ele fazia ali, né? E aí ele diz que ele estava trabalhando pela fundação do reino de Deus na terra. Né? Aí ele
começa a satirizar Jesus e pergunta o que é o reino de Deus. Ele fala que é a implantação da lei divina, da obra divina no coração do homem. Então, nós vamos ver que em todo o Evangelho nós temos essa passagem, esse aspecto. Pois bem, adiantando que a nossa garganta já está indo para o... nós vamos ver no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem em João, capítulo 18, versículo 36. Nessa passagem, que começa lá no 32 e vai em diante, é aquela passagem que os fariseus estão tentando incriminar Jesus. Então ele vai para Caifás e ele sai de Caifás e o pessoal traz ele no palácio aí para ele ser ouvido. E aí, no capítulo 36, chegando no capítulo 36, eu vou ver aqui a passagemzinha, quer ver? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: pois rei? Jesus respondeu: tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Pilatos pergunta, é trazido Jesus a Pilatos, e ele pergunta se ele é rei, e ele fala que ele não é rei deste mundo. Mas é muito interessante que na frente ele fala que ainda, meu reino ainda não é deste mundo. Então nós vemos que já desde Jesus, essa ideia da transição, ela já vinha. Ainda, nós estamos a caminho, nós estamos no mundo de expiações e provas, a caminho do mundo de regeneração. E nesse aspecto o Kardec trata, o capítulo não é muito grande, ele trata em 3 tópicos. Ele trata da vida futura, da realeza de Jesus e o ponto de vista. E a vida futura ele faz um paralelo, que Jesus nos faz enxergar, nos faz fazer ver diferente a vida futura. Porque o reino dos céus, no Velho Testamento, ele, como povo, era material, era materialista, era um povo duro, muito ligado às coisas da matéria. Eles entendiam que o cumprimento das leis divinas da Torá facultava a eles boa colheita, não terem pestes, não terem doenças, não perderem as guerras nas quais eles estivessem imiscuídos. Então essa era a ideia. Então o retorno, a recompensa era material. Então cumpria a lei, e aquele que não cumprisse, ele estava exposto a dificuldades, a todos esses malefícios. Então Jesus trata, quando vem Jesus trata, ele tira esse reino de Deus da matéria. Tira daqui e ele bota esse reino, ele posiciona esse reino e dá uma condição. Então, vamos ver, bem-aventurados que sofrem porque serão, é sempre uma condição futura. O nosso comportamento, a nossa postura, o nosso tipo de vida, em tendo paciência, em tendo perseverança, em trabalhando, nos faculta no mundo futuro, no mundo próximo, numa condição melhor espiritualmente falando, tirando dos ganhos, das gratificações materiais, mas uma condição. Então Jesus tira. Então Jesus, vamos ver nos ensinos e nas parábolas, sempre nos condicionando a uma vida futura. Então ele nos fala dessa vida futura, mas na doutrina espírita, essa vida futura ela é concretizada, textualmente concretizada. Porque nós vamos ver testemunhas oculares que lá se encontram, nos trazendo relatos da sua situação, da sua vida. Nós vamos lá no céu e inferno, nós vamos ver uma porção, nós vamos ver, como já disse, uma classificação de espíritos, nos contando da condição que se encontram lá e a vida que tiveram aqui. Nós vamos ver nas obras do André Luiz também, farta
fartas informações a respeito dessa circunstância. Então, e aí nos vai falar também da realeza de Jesus, que Jesus é rei. Na atual conjuntura ainda nós não o temos como rei. Nós estamos lá como os antigos judeus aí, valorizando Baal, o tesouro, bem dizendo, e homenageando o bezerro de ouro, porque embora muitos de nós sejamos religiosos, tenhamos o conhecimento, vivemos como materialistas. Vivemos longe desse ensinamento. Então Jesus, por enquanto, não é rei. E quando nós falamos do orbe, nós estamos falando dos encarnados e desencarnados. Então, por enquanto não, porque nós não elegemos ainda o bem acima de tudo. Nós não elegemos ainda o bem. Então, na medida em que nós vamos modificando individualmente e coletivamente a nossa compreensão, o nosso entendimento, nós vamos absorvendo, amparando e colocando-nos sob o guante desta lei, nós passamos a tomar Jesus como o nosso rei. Então, por enquanto, ele é o governador espiritual da terra, mas não detém, mas nós chegaremos lá. E aí tem o ponto de vista. E no ponto de vista ele dá o fecho para nós, que a doutrina espírita nos permite, dando um esclarecimento maior em cima do Evangelho, nós avaliarmos a nossa passagem no orbe terrestre, que é um estalar de dedos, é muito rápido. E que os óbices, as dificuldades que se nos apresentam, de todos os matizes, elas são oportunidades de crescimento e de aprendizado. Que as dificuldades, que a cruz não é superior à nossa capacidade, não é superior àquilo que o nosso ombro pode carregar. E que é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de nós colocarmos em ação, concretizarmos, fariseus experimentados, colocarmos em prática esse conhecimento da lei divina, que nós já temos incrustados em nós e que temos estudado, temos sendo relembrados. Foram relembrados por Moisés, por Jesus e hoje a doutrina. Então, esse elemento, esse guante de informações, nos faculta já a elegermos conduta, a elegermos objetivos, a darmos um direcionamento diferente da nossa vida. Então, e a gente vê que isso é rápido, é pequeno. Então diz Jesus que a doutrina espírita nos faculta um olhar da vida diferenciado. E ele fala, é como se olhássemos do alto da montanha lá embaixo. Nós não vemos as pessoas e as coisas como formiguinhas. Então ele fala até de um rico que você ter fé, ter esperança e exercitar esse reino dos céus é como um rico que perde pequena importância e não liga. Mas quando nós estamos afastados disso, nós comportamos como alguém desprovido de maiores bens e que perde tudo e que se desespera. Então nós somos ricos, nós somos já portadores deste conhecimento. E o Jesus nos fala, ele veio ao mundo e disse, eu vim ao mundo e eu venci o mundo. Então ele não só nos ensina, ele não só nos exemplificou, mas nos conclama. E para nós finalizarmos a nossa fala, eu separei aqui um trechinho que é de um dos livros, Psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, num dos livros muito antigos do Chico, que chama-se Irmão. E é no capítulo 19 que tem escrito assim, o título é No Reino do Coração. Então fala assim, em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Não ouvides o reino do coração. Se há nelas trabalhar pelo reino do Cristo. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos a alcançar a vida perfeita. Não pode assustar a perturbação que ruge de redor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e de esperança.
Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Não pode, sem dúvida, inventar de repente hospitais e escolas, lares e templos em que a coletividade enferma e sofredora encontre de imediato remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje, é possível socorrer o parente desarvorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar o ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo te consagres ao bem, como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício da humanidade em crescimento para a luz. Para isso, porém, é preciso te escudes, hoje e amanhã, na boa vontade. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para a vida dos que nos rodeiam. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria a seu tempo se manifestará abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas, desde agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Emmanuel, muito obrigado, que a paz e a bênção de Jesus nos ampare a todos.